Querido Padre Neylor, queridos irmãos e irmãs, também quem nos acompanha pelo YouTube. Hoje nós vemos o fim de Estevão. Fim, humanamente ou de maneira meramente terrena falando. Nós vemos, na verdade, o início de Estevão. Porque pelo seu martírio, dando a vida, morrendo pelo testemunho de Cristo, é que ele entra na verdadeira vida, a vida eterna, a vida para a qual nós somos chamados e para a qual nós somos criados. Então, olhando de novo como nós olhávamos ontem, o testemunho de Estevão, que vivendo a fé em Cristo não tem uma vida de tranquilidade, mas é uma vida perseguida e que acaba desembocando com a sua morte terrena. Mas Estevão mantém-se firme, mantém-se disposto a testemunhar a essa fé, sabendo que a vida eterna é a sua segurança. Por isso, ele entrega-se, assim como Jesus dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Ou seja, ele se entrega sabendo que a sua verdadeira vida está nas mãos do Pai que vai o acolher. E ao mesmo tempo, faz aquilo que Jesus também fez na cruz. Reza por aqueles que estão condenando e estão matando. Senhor, não os condenes por esse pecado. Então o cristão, ele não foge ao sofrimento, ele enfrenta o sofrimento, ele encontra sentido no sofrimento. E mesmo diante da morte, ele encontra sentido para a própria morte, entregando-se a Deus e permanece fazendo aquilo que é próprio cristão e aquilo que Jesus disse: rezai por aqueles que vos perseguem. Estevão está morrendo e cumprindo o mandamento de Jesus. Por outro lado, nós vemos o Evangelho, aonde Jesus se apresenta como o pão da vida. Jesus multiplica os pães, Jesus percebe que as pessoas estavam ali buscando de novo não reconhecer aquele que é o autor da graça, mas só a graça, receber simplesmente o milagre, mas não o autor do milagre. E agora nesse evangelho nós vemos Jesus se apresentando como ele o verdadeiro pão da vida. Ou seja, as pessoas vieram atrás de Jesus porque tiveram a sua fome de pão material suprimida. E Jesus se apresenta como ele o verdadeiro pão. E de fato é interessante que Jesus se coloca como o pão verdadeiro que vem do céu, porque a necessidade de alimento é uma necessidade básica para a nossa sobrevivência. Ninguém sobrevive sem o alimento, sem o pão. E Jesus apresenta-se como o pão do céu, o pão que alimenta a nossa alma, justamente para que a gente entenda, assim como não há quem sobreviva fisicamente sem o pão, ninguém consegue sobreviver espiritualmente sem Cristo. É Ele que alimenta a nossa alma, é Ele que sustenta a nossa vida, é Ele que nos mantém, é Ele que dá o sustento e a força para a nossa alma, para os combates que a gente estabelece. E aí, nesse diálogo todo, eles vêm dizer que foi Moisés que alimentou eles com o pão que veio do céu. E Jesus vem dizer que, na verdade, quem alimentou eles não foi Moisés. Moisés foi só o canal da graça. Mas o verdadeiro pão do céu, quem dá é o Pai. E Ele é o pão do céu. Então, volta de novo a mesma questão. Nós não podemos nos apegar nos canais da graça, mas precisamos nos apegar ao próprio autor da graça que nos dá. Aquilo que nós recebemos, os dons que recebemos, os milagres que recebemos, eles nos são dados por Deus. Então, queridos e queridas, vamos nós hoje agradecermos a Deus pela vida que temos, pelo alimento que temos à mesa cotidianamente, e vamos pedir também para que não nos falte nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia. Mas vamos pedir também a graça de que nunca nos falte e que a gente nunca
nunca descuide de nutrir e alimentar a nossa alma com o pão do céu, que é o próprio Jesus, que nos fala no Evangelho, que nos fala nas Escrituras e que também nos alimenta com a Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.